entrar lá, nós já vamos entrar lá dentro, calado pro ato. Eu não sei quantas listas de galardão nós vamos ter na nossa roupagem naquele dia, que Ele vai nos dar vestes maravilhosas. E nós vamos receber um galardão. Vai ser no ar, porque nós não precisamos de terra para pisar, não, porque nosso corpo foi transformado igual ao dele. Os que morreram em Cristo, note bem, em Cristo, aqueles que morreram antes de Cristo, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olho, e estaremos sempre com o Senhor. E nós vamos ter uma festa de 7 anos lá no céu. É a festa das bodas do Cordeiro. 7 anos. Aí o anticristo domina aqui 7 anos. 3 anos e meio ele vai fazer, meus irmãos, um ministério de Messias. O judeu vai ficar tão contente que diz: esse é o Messias que nós esperávamos. Para cumprir Tessalonicenses capítulo 2. Que os homens, meus irmãos, os judeus não aceitaram o verdadeiro Messias. E aceitou o segundo. Foi o erro deles. Aceitou o falso Messias. Sabe por quê? Porque o Messias, o anticristo, ele pegou, meus irmãos, podemos dizer, um bolo feito. Bolo feito. O que é que ele pegou? Ele pegou, meus irmãos, uma riqueza tremenda para suprir a necessidade dos andarilhos. O anticristo entrou fazendo maravilha. A primeira coisa que ele vai resolver é o problema habitacional. Quantos irmãos têm casa aqui? Levanta a mão. Casa própria, casa própria. Dá uma olhada, irmão. Dá uma olhada aí. Casa própria. Vai ficar tudo para o anticristo dar ela para os pobres. Ele faz isso dentro de 1 ano. Acabou. Você vai no Japão, tem gente debaixo dos botilhões. Você vai nos Estados Unidos, tem gente dormindo debaixo dos botilhões. Mas o anticristo vai resolver o problema habitacional dentro de poucos dias. E emprego, então, hein? E os carrão. Hoje já quase todo mundo tem 2 carros, um não dá, precisa 2, 3, né? A igreja está rica, e os carros que vai ficar? Olha, o anticristo vai fazer um milagre tão grande que vai acabar a pobreza. E os judeus lá em Jerusalém vai dizer: esse é o Messias que nós esperávamos, e vai abraçar ele como Messias. 3 anos e meio os judeus vão adorar o Messias. Mas quando chegar o dia, ele vai pôr um decreto igual aquele do decreto. Ninguém pode orar a outro Deus a não ser o rei, o presidente daquela época, o rei daquela época. Daniel não aceitou, foi jogado nas covas dos leões. Ele vai pôr um decreto: ninguém mais agora vai pedir, vai orar para outro Deus a não ser a mim. O anticristo vai dizer isso. E eles têm o anticristo como governo messiânico, fazendo maravilha. Mas quando falar de adorar ele, os judeus não aceitam. Os judeus não aceitaram adorar ele, porque eles adoravam só o Deus Jeová. E ele sabia que ele está no céu. Judeu não adora a Trindade, só o Deus Jeová. E acontece, meus irmãos, que os judeus levantaram contra. Aí vem 3 anos da grande tribulação. 3 anos da grande tribulação. A tribulação daquela época, meus irmãos, não vai ser diferente das tribulações do ano 70.
Não vai ser diferente da tribulação dos israelitas que foi levado para a Babilônia. É coisa terrível. Não temos tempo de falar isso. Mas, irmãos queridos, eles vão, meus irmãos, levantar duramente contra o anticristo e vão ser mortos, mortos, mortos. E vai sobrar, meus irmãos, uns remanescentes de judeus da época para completar o milênio. O Senhor Jesus, naqueles 3 anos e meio, que a grande tribulação, nós estamos em festa lá com ele. Aí Deus, quando vai completar 7 anos, Deus disse: meu filho, terminou a festa. O nosso povo, Israel, está só um restinho lá com Deus. E o Senhor Jesus vai descer com a sua igreja, com aqueles que subiram. Tem um hino que diz que nós vamos subir para lá para nunca mais voltar. Está errado. Nós vamos voltar. Nós vamos reinar com Cristo aqui na terra 1000 anos. 1000 anos. Nós somos a esposa, não é mais noiva. A esposa do Cordeiro. Vamos reinar aqui 1000 anos. O que vai acontecer, meus queridos irmãos? Nós vamos reinar em corpo espiritual. Conta-se alguns grandes homens do tempo antigo que a Jerusalém vai descer do céu e ela não vai ficar na terra, ela vai ficar no alto. E Jesus vai ficar conosco na Jerusalém. É a capital do mundo. Irmãos, Jerusalém, na lição de domingo passado, vai ser a cidade de verdade. A verdadeira cidade. E, meus queridos irmãos, lá vai ser o governo mundial. Vamos supor, o país que não mandar dízimo para Jerusalém, não vai ter chuva. Se eles quiserem chuva, eles têm que ir lá pagar o seu dízimo em Israel. Israel será a capital mundial. Mas aconteceu uma coisa maravilhosa. Vocês leram aqui comigo? A natureza será mudada. Por isso o mundo não vai acabar. Quando eles falam de mundo acabar, a gente dá um sorriso. Crente dá um sorriso. Tem gente que ontem até queria suicidar antes de ontem. Foi ontem que nós acabamos o mundo? Ou antes de ontem? No dia 21. Tem gente que estava querendo suicidar de medo e nós estamos sorrindo. O mundo não vai acabar, não. Deus vai mudar a natureza do gado. O leão vai deixar de comer carne, vai comer pasto, vai pastar. Ele vai pastar com o boi. A ursa vai pastar com a vaca. Hoje, se ela vê uma vaca, ela come. Mas naquela época vai estar juntas. A criança vai brincar com a cobra. Deus mudou a natureza dos animais e a natureza do povo daquela época. Não é nós. Nós somos igreja, estamos no corpo espiritual reinando com Cristo no milênio. Mas os homens do mundo vai ter um restinho de Jerusalém. Aqui no Brasil vai ter um restinho de brasileiro. Acho que é aqueles que não foram no arrebatamento, sofreram muito, e eles vão entrar no milênio, aí é em corpo humano, eles não vão entrar em corpo espiritual como nós, corpo humano. E esse mundo vai crescer de uma maneira tremenda, porque o mal foi tirado da terra. Até os rios, meus irmãos, tem rio que vai secar. Diz aqui que eles passam com o sapato, que é ali no Egito, né? Ali tinha o Mar Vermelho, ali tinha muita dificuldade para eles ir para a terra de Canaã. E eles passaram a pés enxutos.
Mas o assunto que nós vimos hoje, até os rios lá vai secar e eles vão passar. Não é assim que diz o versículo 15? E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio, com a força do seu vento, e ferindo-o, dividindo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçado. Acabou, meus irmãos, os impedimentos, a terra vai ser diferente, as dificuldades vão sair, os animais trocaram a natureza, e o povo, meus irmãos, que entrar no milênio, eles são frutíferos e abençoados. Vai ter um restinho aqui no Brasil, um restinho da Alemanha, um restinho da Bolívia, um restinho de argentino, vai ficar um restinho, e o restinho de Israel. E o Senhor Jesus vai administrar. E em 1000 anos não tem morte. Um jovem de 100 anos, se morrer, ele praticou um pecado e ele morre. Quem peca, morre. Mas vai ter, meus irmãos, a bondade na terra. Coisa linda. Nós vamos louvar o nome do Senhor, meus irmãos. O mal vai ser tirado. E, meus queridos irmãos, e nós reinaremos com Cristo 1000 anos. Depois destes 1000 anos, Deus vai dar uma liberdade. Porque quando Jesus descer, meus irmãos, conosco, ele vai amarrar Satanás. Você viu hoje os neopentecostais? Eu te amarro. Eu te amarro em nome de Jesus. Jesus mandou nós amarrar o diabo. Aonde está o versículo que ele mandou nós amarrar o diabo? Ele diz: em meu nome expulsarão. Manda embora. Não amarrar. Expulsar. Mas amarrar não. Mas o Senhor Jesus vai amarrá-lo. E ele vai ficar preso no local lá do fundo. Não é no lago de fogo. O lago de fogo está preparado para ele ser lançado lá. Mas lá ele não vai ficar. Ele vai ficar em um lugar tremendo de sofrimento, amarrado. 1000 anos. Mas no fim do milênio, Deus permite soltá-lo. Aí os irmãos vão ler. Leia, irmão. Leia o capítulo, do capítulo 6 de Apocalipse em diante. O diabo está solto. Vê o que vai acontecer. Coisa tremenda. Coisa tremenda vai acontecer até 18 de Apocalipse. 18 de Apocalipse, o Senhor Jesus vai resolver agora o problema de Satanás. De uma vez para sempre. Primeira coisa, tem uma trindade satânica, que é o anticristo, a besta e o falso profeta. Aí, meus irmãos, está a igreja católica, a igreja que contaminou o mundo com idolatria, mudando, dizendo que Deus tem mãe. É um absurdo, uma mentira grossa, que é só bobo que acredita nisso. Deus, meus queridos irmãos, formou o homem e a mulher. Deus é Deus, ele não tem mãe. Jesus teve mãe, mas não teve pai, porque o pai dele está lá no céu, não é? Mas, meus irmãos, ele não precisava, ele fez isto para que ele viesse ao mundo não aparecido. Que o Brasil adora Aparecida, né? Mas Jesus não foi parecido. Jesus teve uma história, a linhagem abraâmica, nasceu o Cristo. E, meus queridos irmãos, ele recebeu o corpo humano para ser sacrificado. Mas agora, meus irmãos, ele vai dar liberdade a Satanás ser sordo a hora que ele está fazendo as maiores proezas. O Senhor vai pegar ele, o anticristo, e a besta, que é a idolatria,
E o falso profeta que engana o mundo inteiro, que não está também diferente da igreja católica, espiritismo e coisas mais, eles serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Vai ali, meus irmãos, a trindade satânica vai ser lançada no lago de fogo. Depois que eles são lançados no lago de fogo, meus queridos irmãos, ele vai formar um novo céu e nova terra. Vocês veem que a Bíblia termina lá criando. Só que o novo céu, a nova terra, não tem, meus queridos irmãos, não precisa de lua e nem de sol. É aquele mundo que Jesus, quando ele ora, ele diz: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E ali diz que o diabo habitava entre pedras fogueadas. Pedras fogueadas, meus irmãos, é as pedras preciosas que existem no mundo. Ouro, prata, coisas, outras pedras preciosas, caríssimas, que hoje eles pegam o trator e descem quilômetros para pegar essas pedras preciosas. Naquele tempo ela estava toda à vista. O rosto do Pai iluminava aquele mundo de glória. Satanás era o anjo mais belo que existia. Ele habitava entre pedras fogueadas. Era querubim protetor. Habitava entre pedras fogueadas. Ele, meus irmãos, foi uma bênção até que entrou no seu coração ele querer ser igual a Deus. Até que entrou no coração o pecado dele querer ser igual a Deus. Esse é um pecado perigoso, irmão. Eu tenho que ser igual ao meu pastor. Eu tenho que não prestar mais relatório para o meu pastor. Eu tenho que ter vida própria. É o espírito de Satanás, meus irmãos. Não querer ter pessoas sobre ele. Ele quer fazer tudo dele próprio. Eu sou pastor aqui, mas o meu pastor está lá em São Paulo. Eu tenho que prestar relatório para ele. Mas o diabo não queria mais prestar relatório. Ele falou: você é igual a Deus. O que aconteceu? Houve uma guerra. Aquela guerra parece que é uma guerra, meus irmãos, de destruição, como se fosse uma guerra, como diz aquelas... um ato, um movimento atômico, destruiu o mundo belo que tinha. E aquele ouro que estava brilhando assim, que o rosto de Deus iluminava, fez isso aqui. Mas no milênio, Deus vai fazer tudo voltar no seu lugar, lá no finzinho, depois que ele lançar o diabo do lago de fogo, e o falso profeta e a besta, ele vai trazer tudo o que era antes. E diz assim: e agora o Senhor nos colocou, meus queridos irmãos, numa nova cidade, um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Ali, meus queridos irmãos, não precisa de sol, porque o rosto dele é o nosso sol. As pedras preciosas vai brilhar como dantes, e ali nós vamos habitar eternamente. Por isso ele disse: quem tem Jesus tem vida eterna, e quem não tem Jesus não tem vida eterna, e a ira de Deus sobre ele permanece. Vale a pena, irmãos,
O meu relógio está mandando parar, né? Vale a pena nós ser crente fiel. Vamos ser crente fiel, irmão. Não vamos deixar brincadeirinha, brincar de ser crente. Não, meus irmãos. Vamos continuar orando. Vamos dobrar os joelhos. Vamos jejuar. Vamos ser fiel. Vamos evangelizar, irmãos. Vamos ganhar alma. Porque quem ganha alma ganha galardão lá naquele dia. E você pode ser um ganhador de alma. Pega folheto, não anda mais com a mão vazia. Tenha um folheto na mão para dar para um amigo, para dar para um colega, uma pessoa que vem pedir até uma esmola. Dá para ele um folheto, aconselha ele sobre Cristo e não deixa de aproveitar a sua oportunidade, porque o que nos espera é coisa grande. O que nos espera é coisa grande. Deus tem coisa grande para nós, irmão. Antes de nós, meus irmãos, sermos, receber o novo céu e a nova terra, nós, meus queridos irmãos, temos que servir o Senhor com alegria. Até, meus irmãos, quando nós reinarmos com Cristo, no milênio, nós temos que ser obedientes a Cristo. É Ele que nos manda, é Ele que nos dirige, mas aí nós estamos em corpo celestial, em corpo transformado. Vamos supor, o Brasil precisa de uma embaixada, e nessa embaixada, ele pega 3 de vocês aí para a embaixada. Vocês vão pedir passagem de avião? Não, senhor. Você pega a embaixada, você sai lá da Nova Jerusalém, com um minutinho você está aqui. Trazendo a embaixada para o Brasil. Isso nós vamos fazer em corpo espiritual, viu? Nós não vamos trabalhar. Tem um jeito que é ir para o céu para ficar deitado. Lá eu vou descansar. Nada. Lá tem serviço. Só que lá não tem canseira, porque não tem dor, não tem nada, né? Mas, meus irmãos, nós vamos trabalhar com Cristo sempre. Sempre, sempre e sempre. Depois do milênio que nós entrar no novo céu, na nova terra, que vai ter mais sol, vai ser semelhante antes, meus irmãos, da destruição, da guerra de Satanás. Meus irmãos, nós vamos entrar num lugar tão belo, mas ali nós vamos glorificar Ele para sempre. O nosso trabalho, o nosso ministério é louvor, adoração, glorificação, exaltação no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós habitaremos eternamente com o nosso Jesus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós habitaremos. Por isso, meus irmãos, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ser fiel, deixa de brincadeira, busca a Deus de verdade, não brinca com a sua salvação, tenha temor de Deus, e você vai continuar sendo participante de vitórias e mais vitórias até nós chegarmos lá. Que Deus abençoe a todos vocês, no precioso nome de Jesus.